Olá, galera, bom dia e boa semana para todo mundo. Pessoal, mais uma novidade em relação aos vassalos brasileiros. Agora tem mais aí, apareceram mais alguns que estão criticando o Lula, como no caso o governador do estado do Goiás, o Ronaldo Caiado, o Ratinho Júnior lá o Ratinho Júnior e o vassalo maior, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o Chuck, o boneco assassino. Então, eles estão criticando o Lula porque o Lula não toma atitude em relação à taxação do Donald Tranqueira. Não, eles querem que o Lula se ajoelhe para o Donald Tranqueira. Não vai fazer isso. O Lula não é vassalo como eles são lá, vassalo, lambibotas de presidente americano, não. Lula não vai fazer isso, o povo brasileiro é um povo soberano, o Brasil é um país soberano e nós não vamos nos curvar diante de uma lagosta, um doido americano, não. Mas é o que eles queriam, o que eles estão criticando o Lula exatamente por isso. O Lula está fazendo o que tem que ser feito, está fazendo negociações, está tentando, o Geraldo Alckmin está fazendo todo mundo, ainda bem que alguns empresários também já entenderiam isso, também estão junto com o presidente Lula e não vão baixar a cabeça e acabou. Agora, por outro lado, preste atenção, o agro, os produtores de laranja, sabe o que eles fizeram? Como vai diminuir a exportação para os Estados Unidos ou não vai exportar laranja, sabe o que eles fizeram? Decidiram, eles não vão botar laranja no mercado brasileiro para ficar mais barata para nós, não. Para ficar mais barato para o povo brasileiro, não. Eles vão simplesmente deixar apodrecer lá na roça, entendeu? Vão deixar a laranja apodrecendo nos pés e eles não vão colher, que diz que não vale a pena para vender mais barato. É assim que essas desgraças pensam, é assim que eles queriam, como os outros que esconderam o café o ano passado para o preço subir, agora está aí. Não vai exportar para os Estados Unidos, vão jogar o café fora também ou vão vender mais barato? É assim que é essa corja, pessoal. Tem lá aqueles vassalos, aqueles lambibotos, os mequetrefe que estão lá nos Estados Unidos, parlamentar mequetrefe, deputado federal licenciado, que vive, entendeu, com o dinheiro que nós pagamos o salário dessa desgraça, está lá. O tempo todo atazanando, entendeu? Pedindo sanções, pedindo um monte de coisa contra o Brasil. Falaram tanta merda que chamou a atenção do cara lá, e o cara foi nessa, achando que todo o povo brasileiro é igual aqueles vassalos que estão lá. Mas não é. Graças a Deus, não. Nós somos diferentes. A maioria dos brasileiros são diferentes. Uma grande maioria. Mas o Donald Trump pensou isso e entrou de sola, entendeu? Atacando, taxando. Só que ele vai morder a corda, eu tenho certeza que ele vai morder a corda, como ele faz sempre. Ele foi para a Escócia, fugiu dos Estados Unidos, processos que estão lá, achou que ia passar o final de semana tranquilo. O povo foi para as ruas protestando com faixas, com um monte de coisa, entendeu? Protestando literalmente, chamando ele de um monte de coisa que eu não vou repetir aqui. É só ver aí, entrar aí nas redes sociais que vão ver o que estavam falando dele lá, porque ele está literalmente na lista de Epstein, ou Epstein, não sei o nome do cara lá, que era amigo dele de infância e era uma tranqueira, um bandido que supostamente morreu na cadeia. Mas é assim que essa corja é. É assim que esse povo são. Eles querem que o Brasil se curve diante de um idiota desse, de um maluco que é tão doido quanto o que tinha aqui no Brasil, que está indo para a cadeia. Só que tudo que ele fez contra Alexandre de Moraes e alguns ministros, entendeu? O Fux não. O Fux é o advogado da extrema-direita. O Fux, entendeu? Tudo que é feito contra a extrema ali, os julgamentos são feitos, ele sempre é contra. Será por quê, né? Isso aí é um problema dele, vamos deixar para lá, que o voto dele também não diz nada. Foram 4 sim, o não dele ali não significou nada. Mas, pessoal, vocês imaginem o que acontece hoje no Brasil. Esses vassalos, esses lambibotas, esses idiotas, mequetrefes, fazendo tudo contra o Brasil, e de contraprova, 11 senadores americanos digitaram ali, fizeram ali uma carta e encaminharam ao presidente lá dos Estados Unidos, ao mequetrefe lá, o lagostão, encaminharam para ele ali, deixando bem claro um protesto. E hoje alguns parlamentares que estão lá, brasileiros que estão lá, que foram para trabalhar, esses foram para trabalhar, eles vão conversar com algumas pessoas hoje, com a embaixatriz do Brasil lá, com alguns congressistas americanos, eles vão conversar sobre isso, que o mundo todo está contra isso. Todo mundo está contra isso, a taxação dele contra muitos países do mundo, quase todo, e também contra o Brasil, principalmente contra o Brasil, que ele quer interferir na justiça brasileira, na Constituição brasileira, na soberania brasileira, e isso não vai acontecer.
Ele já deixou bem claro que ele não é amigo do Bozo, ele não é amigo do Bolsonaro. Ele conhece, tá, lógico que ele conhece. O cara, infelizmente, foi presidente do Brasil durante 4 anos, teve um desgoverno no Brasil durante 4 anos, como na mesma época lá, o Lagostão foi também, estava na presidência dos Estados Unidos, então o cara conhece. Falar que não, eu não conheço o cara que era presidente do Brasil, aí é sacanagem. Mas ele já disse que não é amigo dele. Então, quer dizer, ele está usando isso como pretexto para interferir em nossa soberania. Manda esse cara ir procurar o caminhão que ele caiu, essa lagosta procurar o cesto de lagosta que ele caiu, o cesto de frutos do mar que ele caiu, aquela coisa estranha. Mas o bicho está pegando para o lado dele e eu acho assim que se o universo conspirar do lado do bem, ele não cumpre esse mandato dele, ele não termina não, ele vai ser impeachmentado. Porque lá tem, apesar dele achar que ele é o imperador do mundo, as leis americanas são bem diferentes das brasileiras, né? Tanto que o deputado lá, o fascista lá, brasileiro, que foi eleito deputado lá, ele agora está pagando. Ele agora vai pagar, é 7 anos e meio de cana, e lá é 7 anos e meio de cana, de cadeia, não é aqui no Brasil, igual no Brasil, que é 7 anos, o cara fica 1 ano e meio e vai para a rua, não. Lá é 7 anos e meio de cadeia, ele está ferrado para tomar vergonha na cara. E vai acontecer isso no Brasil, não vai ficar, talvez não fique tanto tempo assim, mas o dia que o Bananinha e o tal do Figueiredo botarem o pé no Brasil, eles vão para a cadeia. O Figueiredo não vai não, porque ele já disse que o sonho dele era estar diante do Alexandre de Moraes. Já houveram muitas possibilidades, fazer pix para ele vir se ele tivesse sem dinheiro, mas ele falou que prefere vir montado num pênis alado. Então o sonho da vida dele é voltar ao Brasil montado num pênis alado. Ele quer chegar e entrar dentro do Supremo montado num pênis alado. Olha o pensamento do cara, olha o sonho do cara. Aí vocês imaginam, né, como é um cara desse. O outro lá, o que foi para lá, o tal do senador lá, o doido da SWAT, ele agora está ferrado, porque, segundo ele tem um passaporte da categoria S, esse passaporte, segundo o que as pessoas, os entendidos, que eu não entendo dessa parada aí, mas é um tipo assim, ele é um espião americano vivendo no Brasil, no Senado brasileiro, mandando informações privilegiadas para os Estados Unidos. Então, se é um passaporte, aliás, um visto categoria S, então se S você já põe de espionagem, né? Eu acho que deve ser, o S deve ser isso, espião. Ele fazendo espionagem, vivendo um espião americano a serviço dos Estados Unidos, vivendo, sendo senador, vivendo no Brasil e atuando dentro do Congresso Nacional. E aí, como é que ele vai explicar agora? Eu acho que o bicho também pegou para o lado dele, não vai ser bom não. A semana para ele não está começando bem não. Apesar de todos os bens dele foram bloqueados, tudo aí foi tudo bloqueado, ele deve estar sem dinheiro, inclusive ele está reclamando em relação a isso, mas ele também vai ter que explicar porque foi encontrado aí nas contas dele 50 milhões de reais. O cara está senador, o cara não é de família rica, não é empresário, não é nada. O cara está aí, não tem tanto tempo assim. Com o salário de senador, as despesas que ele tem, apesar deles terem ali muita mordomia, mas 50 milhões, ele vai ter que explicar o milho que a cabra comeu.